mais uma reflexão de caminhar na graça. Nós pensamos que é através da sabedoria humana, ou seja, da maneira de pensar natural, que alcançaremos a vida eterna, que conheceremos a vontade de Deus e que faremos a sua vontade. Estamos enganados quanto a isso. Jesus, ensinando sobre essa questão, fala claramente como alcançamos a vida eterna, como conhecemos a Deus e como vivemos a sua vontade neste mundo. Em determinada situação, os gregos queriam conversar com Jesus, conhecer e entender o que ele falava. Filipe, então, procura os discípulos, fala acerca disso, e Jesus começa a falar de algo um pouco diferente. Lá em João 12, 23 a 25, diz assim: Então ele respondeu: Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Que ele está falando que há uma necessidade de morrer. Ou seja, se a gente olha os outros estudos, os outros ensinos de Jesus, nós vemos claramente a vida eterna. A verdadeira vida está em conhecer a Deus e a seu Filho a quem ele enviou. O outro aspecto que a gente precisa entender é que ele fala: quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ou seja, siga o meu exemplo, o meu modelo. E nós precisamos entender que se não morrermos para a nossa vontade, se não morrermos pela convicção, ou seja, para a convicção de que precisamos fazer algo para agradar a Deus, nós não experimentaremos da verdadeira vida. Precisamos entender que temos que morrer para a forma de pensar, ou seja, pela certeza que nós temos de que é pelo nosso empenho que nós alcançaremos Deus. E nós não alcançamos Deus dessa maneira. Nós alcançamos quando nós reconhecemos o que Ele fez por nós, que Ele nos chamou, que Ele iluminou o nosso entendimento e que precisamos arrepender de nossos pecados, ou seja, de vivermos dessa maneira de pensar natural, achando que nós, pelo nosso empenho, podemos fazer. Nós precisamos entender que nós temos que nos submeter a Cristo, submeter a Ele como Senhor e como Salvador de nossas vidas, reconhecendo que somos salvos pela graça de Deus por meio do que Cristo fez. Não depende de nós, não depende do nosso esforço, nem do nosso empenho e muito menos de qualquer conhecimento diferente do que está nas Escrituras. Ao nos submetermos a Cristo, reconhecemos que morremos com Ele e que ressuscitamos com Ele para vivermos a vontade de Deus. Nós fomos libertos do domínio do pecado, isto é, da maneira de pensar natural, para aprendermos a pensar como Cristo, pois fomos feitos uma nova criatura, um novo ser, feitos à imagem de Cristo, recebemos da mente de Cristo para vivermos segundo a maneira de Cristo. Nós precisamos entender que é neste princípio, fundamento, de que é ofertando as nossas vidas que experimentaremos a verdadeira vida. Jesus disse que o novo mandamento nos dava, que a gente precisava amar como Ele. E amar como Ele implica em dar a própria vida em favor da família, do povo de Deus, que Ele veio com o intuito de juntar no mesmo corpo todos que estão espalhados por este mundo. A gente precisa entender que Deus nos chama para vivermos o seu reino, a sua vontade na terra. Mas nós não vivemos esse reino segundo a maneira de pensar deste mundo, mas conforme Cristo, que se ofertou a si mesmo em nosso favor, em favor do povo de Deus, para que eles tivessem a oportunidade de conhecer a Deus. A gente precisa crescer, nós precisamos amadurecer, precisamos entender a vontade de Deus,
para, nos submetendo à vontade dele, possamos experimentar da verdadeira vida, a verdadeira liberdade. Ou seja, é sendo servos da justiça e não escravos do pecado que nós experimentaremos da verdadeira vida. Mas é quando nós nos ofertamos em favor das pessoas, vivendo o verdadeiro culto, o culto com entendimento, o culto que agrada a Deus, para que a gente possa ser luz neste mundo, ser sal nessa terra. Então, a verdadeira vida nós experimentamos quando nós morremos para nós mesmos, para a nossa vontade, para o nosso desejo e para a nossa forma de pensar. E aprendemos a viver como Cristo, ofertando as nossas vidas em favor do próximo, para que ele possa conhecer o Pai e a sua vontade. Que a gente entenda isso, compreenda, e que a gente possa nos submeter ao nosso Deus, honrando, glorificando o seu nome, manifestando as suas virtudes, isto é, expressando graça, misericórdia, compaixão, bondade, longanimidade, manifestando a paciência ou o amor de Deus diante de todos. Que a gente entenda, compreenda isso e que a gente possa nos submeter à vontade de nosso Deus e nosso Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.